Sim. É tipo como se tivesse caído um cometa, mas o cometa que caiu é que a gente inventou a internet e uma linguagem. A tecnologia. E tudo. A gente e as demais espécies vão ser selecionadas a partir desse contexto. Né? É interessante isso, né, cara? Eu tentei conversar. O Wesley andou lendo um livro que eu gosto muito, que é o livro chama Para Compreender o Comportamento, do William Baum. Né? E o William Baum ele vai botar o comportamento como a estrutura primordial de seleção, tanto em termos evolutivos, né, de evolução de seleção natural, quanto em termos de evolução cultural. E isso é fantástico, as pessoas não se dão conta do quão revolucionário é essa ideia, certo? Apesar de ser uma ideia muito antiga, uma ideia que já está estabelecida desde a primeira metade do século XX. É uma discussão nova, a gente não está trazendo uma discussão nova, a gente só está colocando novos elementos a partir das neurociências que trazem evidências, efetivamente, que essa ideia de que a gente tem uma essência, de que a gente pode fazer uma escolha a partir de parâmetros independentes do contexto, ela é muito ilusória. Certo? Ilusória e, de certa forma, cara, é filha da puta, desculpa o termo, assim, mas é filha da puta por quê, velho? Porque te coloca no lugar de escolha, te cobra por esse lugar de escolha, sem que te dê as condições de você entender essa escolha. E aí o processo terapêutico é exatamente isso, é você entender as condições que fazem com que você tenha determinadas escolhas, determinadas tomadas de decisão. Ou melhor, explica para você como determinadas tomadas de decisão, determinadas escolhas constrói você. E isso é muito importante. Não é a gente que faz as escolhas. É as escolhas que fazem a gente. Certo? E isso é muito importante no processo terapêutico. Quando as pessoas entendem que elas têm que olhar não efetivamente para a maneira como elas idealizam o ambiente, idealizam as consequências da escolha delas, mas sim para os parâmetros que estão relacionados a essas escolhas, aí isso vai fazer diferença total na vida delas. Certo? Quando elas param de se culpabilizar e começam a operar, certo? No sentido de, puta que pariu, velho, o que me levou a isso? Quais foram os estímulos antecedentes que determinaram isso? A minha história, o que estava acontecendo na hora, o meu estado fisiológico naquele momento, né? A minha história evolutiva, né? Como é que esses aspectos se organizaram para determinar a minha tomada de decisão? Aí isso faz toda a diferença. Mas tu compreender isso não necessariamente te leva a mudar. Sim, te leva a mudar, porque você só pode compreender isso quando você cria novas conexões no teu cérebro. Sim, quando você cria uma camada de conhecimento adicional. E quando essa camada de conhecimento adicional é criada, ela começa a influenciar na camada anterior. Então, se você cria um conhecimento sobre como você toma as suas decisões, esse conhecimento vai influenciar na tua tomada de decisões, na próxima vez que você tomar decisões. Mas não necessariamente é o suficiente para... Como é que eu vou te dar um exemplo? Por exemplo, pode ter uma pessoa que fuma e com certeza ela sabe todos os malefícios do cigarro e talvez ela saiba até quais foram os fatores ambientais da vida dela que levaram ela a gostar do cigarro. Mas ela não sabe quais são os fatores que estão fazendo com que ela acenda o próximo cigarro. Exato. Quando ela souber os fatores que fazem com que ela acenda o próximo cigarro, daí ela pode operar esses fatores. Daí ela vai estar assumindo algum grau de liberdade em relação a isso. Mas eu não consigo compreender essa tua afirmação, tipo, de falar que se ele compreender os fatores que levam ele a acender o próximo cigarro, talvez faça ele conseguir parar. Mas eu acho que mesmo se ele compreender, porque talvez se ele parar e assistir um filme que explique todos os fatores que levam ele a acender... Isso às vezes não é suficiente. Por quê? Porque o conhecimento que vai criar uma variabilidade comportamental não é o mesmo para todo mundo. Para algumas pessoas, essa camada de conhecimento vai ser suficiente para que o córtex orbitofrontal seja ativado e crie uma influência inibitória sobre o comportamento de acender um cigarro. E é uma linha muito difícil de delimitar também, né? Impossível. Porque cada pessoa tem o seu próprio perfil, o seu próprio design. Sim, é um cálculo extremamente complexo. Por isso que a gente precisa da psicoterapia.
O que serve para ele não serve para você. A psicoterapia é a ciência aplicada ao comportamento individual. O que você faz no processo de psicoterapia? Você avalia as consequências que fizeram você chegar onde você está. E a partir dessa avaliação, a partir dessa análise comportamental, essa análise cognitiva, essa análise neurocognitiva, você tenta ver o papel e o peso de cada um desses fatores. E aí você vai tentar estratégias para manipular esses fatores de forma que você tome uma decisão de não fumar, de não comer comida altamente palatável, de não consumir pornografia, de não xingar alguém. De praticar um esporte. De praticar um esporte. Então, certo? na verdade, esse movimento, por exemplo, do RD, ele funciona muito bem como um ambiente modulador para as pessoas que estão ali inseridas e também um ambiente de aquisição de conhecimento. Agora a gente tem que entender que o RD é um ambiente constituído por pessoas. O ambiente é as pessoas. O RD não existiria sem pessoas. O nosso ambiente é sempre um ambiente social. Não existe um ambiente para nós, seres humanos, que não seja social. Ele sempre vai ter esse impacto social. Nós somos estruturas de processamento de informação altamente conectados. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Certo? Por isso que a gente tem audiência no Sem Groselha. A gente tem audiência no Sem Groselha porque vocês são legais pra caralho também, mas fora disso é porque tem pessoas interessadas nesse assunto. Por isso que a gente está discutindo neurociências aqui. Né? Então, de novo, né, a gente entra nessa discussão aí. Tem um conceito, eu vou falar disso porque eu estou muito afim de falar disso. Fique à vontade. Tem um conceito que tá lá no livro do William Baum, esse que o Wesley gosta, né? Wesley, fala pro pessoal para ler esse livro para compreender o behaviorismo, comportamentalismo, behaviorismo, né? Esse livro do William Baum, ele tem um conceito que não é do William Baum, mas que o William Baum trabalha lá, que é o conceito ligado à economia conceitual. O que é economia conceitual? Economia conceitual é quando eu digo assim, cara, deu a hora, eu vou para casa. Certo? É um comportamento verbal que encerra um monte de outros comportamentos constituintes. Quando eu digo que eu vou para casa, eu digo, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pegar meu telefone, vou chamar o Uber, vou esperar o Uber ali fora, vou entrar no Uber, vou ir até em casa olhando o Instagram, o impacto do Sem Groselha nas minhas redes sociais, né? Chegar em casa, tirar a chave do bolso, abrir o portão, abrir a casa. Então, tem um monte de comportamentos encadeados que dizem respeito a ir para casa. E isso é uma coisa muito interessante, porque essa economia conceitual cria, em certos aspectos, a capacidade da gente poder se referir a grandes sequências ou grandes cadeias de comportamento sem que tenha que especificar elas, sem que eu tenha que dizer, pessoal, agora eu vou pegar meu telefone, meus bonés, minhas coisas, meus presentes, eu vou até ali fora e enquanto eu estiver ali fora eu vou ficar chamando, botando o dedo do aplicativo, desse aplicativo aqui pretinho que tem o B, aí... Então, eu vou para casa. Encerrou todos esses comportamentos. E isso é interessante, cara, porque quando a gente usa o comportamento verbal para especificar o nosso próprio comportamento, a gente, de certa forma, está influenciando no comportamento das outras pessoas. Mas quando eu digo, por exemplo, assim, eu vou arrumar minha casa. Arrumar a casa é um negócio que envolve uma sequência muito grande de comportamentos, né? E aí eu penso assim, não, eu vou arrumar minha casa. Parece uma coisa simples. Daí eu começo a arrumar meu armário. Pronto, passei a manhã toda ali só dobrando roupa. Certo? A nossa economia conceitual cria uma distorção perceptiva na gente também. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, por exemplo, muitos pacientes meus, eu peço para eles fazerem um cronograma de atividades. Daí eu vejo lá, tem uma paciente minha que deve estar se identificando muito disso agora. Mas eu peço para eles fazerem um cronograma de atividade. Daí eu olho assim, segunda de manhã tem 5 tarefas. Na segunda de manhã. Eu vou arrumar a casa, eu vou na loja comprar os negócios, eu vou levar o carro para arrumar e trocar o pneu e vou passar no banco para conversar com o meu gerente sobre o empréstimo. Cara, ninguém faz isso numa manhã. Uma atividade dessa que ela leva um monte de horas.
certo? Mas essa economia conceitual faz com que ela tenha uma ideia distorcida em relação ao tempo que ela vai gastar para isso, porque ela não avalia todos os componentes dessa ação. E aí o que acontece? Ela cria uma lista com 20 mil itens para fazer de manhã. Ela vai dar conta dessa lista? E se ela não der conta dessa lista, como é que ela vai se sentir? Frustrada e com baixa eficácia. Que tipo de sentimentos vão estar permeando ali? Sentimentos aversivos, certo? Então você vê que, de certa forma, a gente tem que ter uma atenção especial para a linguagem. Porque o que controla a linguagem não controla os outros comportamentos. A nossa linguagem é um comportamento específico, conectivo e que tem características próprias. Por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês tem um controle específico. Vou usar um exemplo mais fácil para a gente entender isso. Você acha que algum pai vai dizer para o filho assim, não, filho, mentir é uma coisa que é aceitável em determinados contextos? Ou um pai vai dizer assim, não, filho, mentir é errado. O que acha que o pai vai dizer? Mentir é errado. Mentir é errado. Um pai mente? Normalmente, a gente mente descaradamente o dia inteiro. Certo? A mentira é muito importante para nós. A mentira tem um papel social muito relevante. Certo? Mas por que eu estou dizendo que mentir é errado? Porque existe uma regra, existe um controle sobre o meu comportamento que faz com que eu emita um comportamento verbal que, inclusive, vai contra o meu comportamento real. Se chega a minha esposa, isso não é para ti, Vitória. Chega a minha esposa e diz, amor, eu cortei o cabelo, o que você achou? Diz, tá lindo. Por quê? Porque tem consequências. Se você tá uma merda, você vai ter que amaciar o sofá o resto do mês. Essa questão que tu falou da economia conceitual. Ou seja, como a gente usa unidades de comportamento verbal para englobar grandes unidades, grandes cadeias comportamentais. Mas isso acaba gerando essa perturbação da percepção, né? Sim, isso, da percepção temporal. Por exemplo, uma estratégia que eu pensei agora, assim, eu já até faço algumas coisas assim. Antes eu organizava minha agenda e eu botava, tipo, tal coisa, e eu sempre tinha essa percepção muito distorcida do tempo. Totalmente. E eu comecei a fazer, tipo, eu boto a tarefa e lá na descrição eu boto a descrição da tarefa, sabe? Daí eu comecei a dimensionar melhor e eu senti um benefício disso. Aí você olha tudo que a tarefa envolve. Aí você diz, opa, não vai dar para fazer em 1 hora isso. Tu faz um cálculo melhor. Melhor. Perfeito. Isso te frustra menos. E é interessante isso, né? Porque a gente pode falar de muitos motivos relacionados, por exemplo, a essas demandas de TDAH que têm surgido nelas. Mas esse é um aspecto interessante, planejamento. Como a gente usa essas estratégias verbais, muitas vezes a gente não consegue avaliar a dimensão das tarefas que a gente tem. E a gente aí acaba se envolvendo com múltiplas tarefas das quais a maioria a gente não consegue dar conta. E aí nosso sentimento de frustração e baixa eficácia... E o que mais que é Bowl? Quem que é o cara? William Bowl? Como é que é o nome? William Bowl. William Bowl. O que mais que ele fala no livro? Cara, ele fala um monte de coisa legal. Né? Ele vai falar dessa questão do essencialismo, ele vai falar do comportamento como unidade de seleção. Né? É um livro muito bacana, velho. Muito bacana. Tem a ver com o behaviorismo, né, velho? O behaviorismo é uma filosofia da ciência, certo? Ele explica como que nós, indivíduos presos na nossa própria experiência, podemos compartilhar experiências, podemos criar um sistema que nos ajude a compartilhar experiências de forma que essas experiências sejam comutáveis, sejam comuns a todos nós, certo? E ele parte desse pressuposto, que cada um tem uma experiência pessoal, né? Então, se cada um tem uma experiência pessoal, individual, como é que a gente pode criar uma experiência coletiva que seja útil? O behaviorismo é isso, é como que a gente pode produzir conhecimento e produzir ciência de forma que essa ciência seja acessível para todo mundo. O método do behaviorismo é o que a gente chama de análise experimental do comportamento. Eu gosto de chamar, por causa da minha intervenção clínica, de análise experiencial do comportamento. Ou seja, como é que eu vou analisar a minha experiência em termos das coisas que aconteceram antes, do comportamento e das consequências que vieram deles.
né? A gente chama isso de tríplice contingências: estímulos discriminativos, o comportamento e as consequências, né? Isso é uma linguagem computacional, isso é o que o Google usa.